Você já parou para pensar que o que a gente chama de fé, milagre ou destino pode ser, na verdade, o reflexo de um código cósmico muito mais exato do que imaginamos? Que tudo o que acontece aqui, no corpo, na história, nas civilizações, é reflexo direto do céu real. Pois é, muita gente ainda acha que a astrologia é superstição, mas a verdade é que a alquimia, a teologia e até a política mundial nasceram dela. E o que a gente vai conversar hoje é sobre como o Brasil e especialmente Aparecida fazem parte dessa engrenagem cósmica que vem sendo estudada e usada há milênios. Antes de tudo, é preciso entender uma coisa simples. O céu, ele é literal. O céu é matemática. E ele sempre determinou o ritmo da vida aqui na Terra. Das colheitas aos impérios. Desde os fenícios e egípcios até os reis da Europa, todos se orientavam pelas posições reais dos astros. A astrologia era a ciência original, usada para calcular o tempo, o poder e o destino coletivo. Os antigos diziam: quem domina o céu, domina a terra. E não era metáfora, era estratégia. Agora, olha que curioso, o Brasil está posicionado sobre o meridiano 45. Uma linha invisível que literalmente divide o planeta entre leste e oeste. É como se fosse o eixo do meio da Terra. Em termos simples, é a linha que equilibra os dois hemisférios do mundo. Quando você olha o globo, o meridiano de Greenwich é o marco zero, o 45 é o ponto de equilíbrio entre os hemisférios. E adivinha onde ele passa? Bem no meio do Vale do Paraíba, exatamente na região de Aparecida. Isso significa que a Basílica está sobre uma linha de ressonância magnética planetária, um eixo de estabilidade energética da Terra. Ou seja, o Brasil está literalmente sobre uma antena natural. Não é à toa que essa região sempre foi vista como solo sagrado. Desde a colonização, os portugueses sabiam disso. Eles vinham atrás de minério, sim, mas também de campos magnéticos e pontos de energia. O Vale do Paraíba é o coração energético do país e, de certa forma, do planeta. Depois das cruzadas, os templários sumiram da história, mas na prática só mudaram de nome. Viraram a Ordem de Cristo, que patrocinou as grandes navegações. E é aí que o jogo muda. Portugal, um país minúsculo, de repente começa a dominar os mares. Como? Sabendo ler o céu real. Eles usavam o mapa celeste e os meridianos magnéticos para encontrar os pontos estratégicos do planeta. E todo lugar onde ergueram templos ou catedrais importantes seguia o mesmo padrão: cruzamento de linhas de energia da Terra com constelações específicas no céu. E é por isso que a Aparecida não é só um símbolo religioso, é um portal energético e político. Desde o início, o Brasil foi pensado como um território vibracional de poder. O solo de Aparecida é feito de rochas basálticas, rochas negras formadas pelo fogo que acumulam magnetismo natural. A antiga pedreira da cidade, por exemplo, é como uma bateria viva de energia telúrica. Essa mesma formação existe em outros pontos místicos do mundo: o Monte Sinai, as Ilhas Canárias, o sul da França. Todos lugares onde surgiram aparições, milagres e virgens negras. São regiões com o mesmo tipo de vibração terrestre. Em 1717, 3 pescadores encontraram no rio Paraíba a imagem de uma santa negra. Primeiro o corpo, depois a cabeça. Eles juntaram as partes e os peixes começaram a vir. Essa é a versão religiosa. Mas se a gente olhar com mais atenção, é pura simbologia alquímica. A imagem veio do fundo das águas, o útero da terra. Estava coberta de limo, o barro primordial, onde a vida começa. E era negra, o símbolo da matéria antes da luz. Ou seja, Aparecida representa a consciência nascendo do inconsciente coletivo. É a alma surgindo da sombra, exatamente como descreve o processo espiritual da alquimia. Ah, outra curiosidade: o manto original da santa era vermelho, presente da princesa Isabel,
símbolo do império, do sangue, da realeza. Depois o manto passou a ser azul, e essa mudança é tudo menos aleatória. O vermelho representa o poder material, o azul é o poder espiritual, o campo vibracional da Terra, a faixa de frequência entre o cobre e o ouro. Essa troca de cor mostra o deslocamento do comando humano para o comando energético da consciência. A Virgem passou a representar o planeta que desperta, o feminino cósmico tomando lugar do império material. As Virgens Negras estão espalhadas pelo mundo há séculos. Na França, na Espanha, na Itália, no Egito. E todas têm o mesmo significado. O ventre do universo, o útero cósmico, o ponto zero da criação. O negro não é a ausência de luz, nunca foi. É toda a luz condensada. É a matéria antes de vibrar. A origem de tudo. Por isso ela é chamada de Virgem, porque ainda não tem forma. A Aparecida Negra representa a Terra antes do despertar da consciência, o estágio de preparação para se tornar luz. A alquimia nasceu da astrologia e dizem que toda transformação, tanto no laboratório quanto na alma, passam por 3 estágios: nigredo, albedo e rubedo. O nigredo é o caos, o escuro, o sofrimento, o início da dissolução. O albedo é o clareamento, quando a consciência entende o que viveu. E o rubedo é o ouro espiritual, o despertar. Gente, olha que incrível! A Aparecida traz tudo isso no corpo. Negra na base, nigredo. Manto azul, albedo. E coroa dourada, rubedo. Ela é a alquimia viva da Terra, o ciclo completo da transmutação da consciência. Lembra do meridiano 45, a linha que divide o planeta entre leste e oeste? Pois é, esse eixo funciona como um sintonizador do campo magnético da Terra. Onde essa linha passa, a vibração é amplificada. Por isso, tanta gente sente uma paz, um calor diferente, uma palpitação no peito e uma emoção intensa quando pisa em Aparecida. O corpo humano reage a esse campo. É como se aquele pedaço do planeta fosse um batimento cardíaco do globo, uma antena natural que conecta o céu à terra, o humano ao divino. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Quem controla o céu, controla o tempo. E quem controla o tempo, controla as pessoas. Durante séculos, impérios e religiões manipularam calendários, mapas e signos para afastar a humanidade do céu real. Hoje, quando o calendário diz Sol em Libra, mas o Sol está em Virgem no céu sideral, já dá para entender que vivemos sobre uma desconexão programada. O ser humano esqueceu que é parte de um sistema vibracional perfeito. E essa ignorância é o verdadeiro controle. Por quê? Quem se desconecta do céu, se desconecta da própria consciência. O Brasil, ele é o ponto de equilíbrio entre leste e oeste, norte e sul. É o coração geográfico do planeta. Aqui todas as raças, credos e elementos se misturam. E é por isso que daqui pode nascer uma nova consciência global. Aparecida, com seu manto azul e sua presença magnética, simboliza o planeta em processo de despertar. E o 12 de outubro, que une o Dia das Crianças, o aniversário de Dom Pedro I e o Dia da Virgem Negra, não é coincidência, é sincronia. A fé, a ciência e a astrologia estão falando da mesma coisa, com linguagens diferentes. Tudo vibra, tudo se move, tudo é frequência. A oração é ressonância, a astrologia é o mapa e a consciência é o alquimista que transforma a sombra em luz. O meridiano 45, essa linha que divide leste e oeste, representa o ponto de equilíbrio dentro da Terra e dentro de nós. O desafio é o mesmo, alinhar os 2 hemisférios da consciência, o racional e o intuitivo, o material e o espiritual. A Virgem Negra é o símbolo disso tudo. A matéria, lembrando que também é luz. E o Brasil, o coração do mundo, é o palco onde essa lembrança está voltando à tona.
Eu sou Helena Marcondes e essa foi mais uma investigação do Estrelas Védicas. Curte, compartilha e vem pro blog, porque o céu não mente e a terra está começando a lembrar.